Continuando nossas lições no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 9. Nessa ocasião, existe um paralítico, existem os amigos que levam até Jesus esse paralítico. Quando Jesus vê esse paralítico, ele diz assim: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. E o pessoal ficou apavorado. Quem é esse? Ele está blasfemando. Quem é ele para perdoar pecados? Jesus começava a mostrar sua identidade como sendo Deus também. Então, ele disse assim, ele está blasfemando. Jesus conhece os pensamentos e disse assim, vocês acham o que é mais fácil fazer? Curar ou perdoar pecados? Veja bem, Jesus primeiro disse, teus pecados estão perdoados. Jesus não fez primeiro a cura, porque Jesus queria realmente causar isso neles. E Jesus sempre usava a argumentação, a pergunta, é um tipo de análise. Então, no verso 4, eles já escandalizados com Jesus, ele disse assim, pois eu vou mostrar para vocês que eu, o Filho do Homem, homem com H, né, Filho de Deus, tenho poder para perdoar pecados. Então ele disse, olhou para o paralítico e disse, levante-se, seus pecados estão perdoados. Ele já tinha dito, levante-se, tome a sua maca e vá para casa. Então Jesus aí começa a mostrar quem ele realmente é. Jesus é Deus. Logo em seguida, Jesus faz outro escândalo. Aliás, Jesus gostava muito de quebrar paradigmas, quebrar aquela religiosidade sacramental, porque Jesus estava mais preocupado em princípios cristãos do que em regras. Então ele encontra com Mateus, que é um cobrador de impostos, né, que não eram muito bem quistos em Israel, e disse assim, Mateus, me segue. À noite, Jesus foi jantar na casa de Mateus. Quando os fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com pecadores, com pessoas de má fama? Jesus escuta e faz uma pergunta para os fariseus. Veja bem, Jesus usa muito a devolução, as perguntas. É uma forma, é uma análise inteligente. Quando as pessoas vierem perguntar para você, lhe constranger, devolvo com outra pergunta. Jesus fazia muito isso. Então o que Jesus fala para os fariseus? Os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus ainda diz, eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu vim para aqueles que precisam de salvação. Na verdade, Jesus estava dizendo que todos nós precisamos de salvação. Mas se você não enxergar isso como os fariseus, não adianta. E aí ele dá outro princípio, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios. Então, a misericórdia sempre será mais importante que a regra.